Flamengo vence o Amazonas por 1-0 e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo venceu novamente o Amazonas por 1-0, de novo com um gol do Pedro. É importante a vitória, é difícil jogar aqui contra a equipe muito fechada, muito jogador ali dentro da área deles, mas feliz pelo resultado, pela vitória, pela classificação, que era o que a gente queria. Agora é continuar trabalhando para crescer, para evoluir no próximo jogo. Claro, mas importante foi o resultado. Graças a Deus conseguimos uma vitória, classificação. Vamos pra cima. Deus quiser, na hora certa vai sair ainda. Valeu. Que joguinho mequetrefe! E o Flamengo não tinha pressa, não teve brilho. Mas a vaga vale o boa noite, né? O Flamengo está próximo de oficializar a venda de Fabrício Bruno para time da Premier League. Tá na mira do West Ham. O West Ham negocia com o Flamengo a compra do Fabrício Bruno. Publicaram valores também, cerca de 15 milhões de euros. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais nação na manhã desta quinta-feira, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, porque o Mengão venceu a partida contra o Amazonas pela Copa do Brasil. O Flamengo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Claro, não foi uma boa exibição do Flamengo, mas o importante é a classificação. Estamos classificados e agora, claro, tem que melhorar o futebol daqui para frente para poder continuar disputando as competições. Bom, vamos analisar então as informações, mas faz o seguinte, nação, chega dando aquela moral, explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Ó, você torce aqui pro nosso Mengão? Então deixa o seu like e se você não é inscrito no canal, pessoal, nos ajude aqui a chegar aos 300 mil inscritos. Eu preciso demais da força, da ajuda de vocês. Você que tem um grupo no WhatsApp, tem um amigo flamenguista, compartilhe o vídeo aí com ele, pede para ele se inscrever, pede aí pro seu amigo, pra sua amiga, se inscrevam no canal pra gente bater aqui os 300 mil inscritos. Pessoal, esse canal aqui é pra vocês, é de vocês, porque nós somos Flamengo, torcemos pro mesmo time, então dá aquela moral pra gente, tá bom? Eu vou deixar os créditos desse vídeo aqui ao canal do Vene Casagrande, ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Pilhado, link na descrição como crédito. Vamos então analisar as informações do Flamengo. Tem informação importante sobre a venda do Fabrício Bruno, que está indo para o time da Premier League, o West Ham. Vamos analisar então nesse momento. Vou deixar os créditos aqui, como eu falei, ao canal do Vene, ao canal da ESPN. Vai nos comentários rapidinho e coloca aí qual é a sua cidade, da onde você está assistindo nossos vídeos. Está no Rio de Janeiro? Está em Manaus? Tá na Bahia, no Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco? Escreva pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo. Coloca também o que você achou da vitória de ontem do Flamengo, tá bom? Bora então pro vídeo de hoje. Venceu novamente o Amazonas por 1-0, de novo com um gol do Pedro. Pedro, nos últimos 3 jogos, em média 68 minutos, foram 3 gols, 1 assistência, 51 minutos para participar de cada gol, 5 chutes até marcar. Deixou novamente o dele de joelho contra o Amazonas. Vamos ouvir o técnico Tite aqui no Sport Center. 2 tempos que foram distintos. O primeiro que deu nossa ofensiva, mas nós dávamos o contra-ataque bastante à equipe adversária, que é a característica dos 2 externos, e principalmente do lado esquerdo. No segundo tempo a gente ajustou mais, trazendo o Varela para dentro e deixando uma liberdade do Gerson e de um poder de criação maior. Aí o segundo tempo cresceu bastante, criou bastante oportunidades. 2 tempos distintos, num gramado onde é muito difícil tu colocar a velocidade, a articulação, troca de passes. Isso prejudicou o espetáculo. Isso prejudicou o jogo do Flamengo também, do jogo das 2 equipes. Teve comigo, teve com o grupo todos também. Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi. E só tem um caminho, é trabalho. A recuperação é através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes, o Gabi é importante. Eu sei que o meu estilo, por vezes, ele é identificado com alguns, porque eu falo do lado humano e eu gosto de falar do lado tático. Mas ele não, para outros, não atende aquilo que busca. Mas a tua pergunta ela é importante. A gente não solta o atleta que foi mal no jogo. A gente não descarta. Eu não sou técnico de pegar assim, descarta, tá ruim, tá fora, não serve. Tá ruim, tá fora, não serve. Não é.
eu não acredito em jogar com o regulamento debaixo do braço. Eu, particularmente, não acredito. O que teve, nós tivemos dificuldade no primeiro tempo. E a gente ficou exposto ao contra-ataque, eu coloquei antes. E teve um ajuste, Varela mais para trás, Nico um pouco mais para frente, liberdade de Gerson. Para ter essa possibilidade, não dá, principalmente com o Serafim, a possibilidade de contra-ataque. Uma preocupação para o torcedor rubro-negro é o De La Cruz, né? O Flamengo já informou que o De La Cruz sofreu um trauma no joelho direito. Até o Tite fala sobre isso na coletiva. Foi uma pancada, então que volte logo um jogador tão importante quanto o De La Cruz. O Gabigol, Elton, ontem a gente falava aqui da possibilidade dele entrar, porque talvez seja o melhor lugar para ele reencontrar a torcida rubro-negra, seja Manaus. O Tite optou por não usá-lo. Um pouco por causa do desenho do jogo, né? O placar apertado, 0-0 a maior parte do jogo. Mas o Gabigol só vai recuperar a imagem com a torcida, se recuperar, jogando, né? E a gente lembra, né, Edu, que quando ele voltou da suspensão, né? Ele tá aí sob efeito suspensivo. O Tite até colocou ele em campo contra o Amazonas e depois disse que poderia não ter colocado, né? Até pelo tempo em que ele estava parado, mais de 40 dias, e isso, logicamente, impactou até no desempenho dele naquele jogo de ida. Eu acho que não mudou nada de lá para cá, né, para o Tite tomar essa decisão. Ele tem poucas opções no ataque hoje. A gente viu o Lohan entrar no lugar do Arrascaeta, né, um jogador que funciona, tem características ofensivas também. Manteve o Pedro durante boa parte do jogo ali como uma referência e terminou dessa forma, né? O Pedro jogando mais uma partida inteira. E isso, logicamente, que quando a gente olha para um elenco que precisa de reposição, você olha e tem o Gabriel, é um elenco que tem muita qualidade, mas o Tite, ele pondera muito essa questão, né, de ter um jogador que esteja fisicamente inteiro e que tenha ritmo. É claro que para um jogo eliminatório, um jogo muito apertado, eu acho que o Flamengo não esperava também, Edu, esse aperto contra o Amazonas, né, 2-0 no agregado. No primeiro jogo também não tendo um grande desempenho, apesar de ter conquistado uma vantagem, e aí vai para o Amazonas jogar num campo um pouco mais pesado, com a umidade bem alta, né? Quem está acostumado a viver em umidade alta sabe, né, que quando está calor a sensação térmica aumenta mais, à noite principalmente. E eu lembro nesse estádio, inclusive em 2014, um jogo da Inglaterra. A Inglaterra jogou a Copa do Mundo. Se eu não estou enganado, esse jogo foi contra a Itália. Na Copa de 2014, Edu, você pode me lembrar até, que os ingleses sofreram bastante, né, com a umidade de Manaus, que é bem alta mesmo, mas lógico que isso impacta nas duas, no desempenho das duas equipes. E eu acho que o Tite pensou muito nisso também. E quando eu falei nos melhores momentos, não citei o Gabriel, porque é um jogador que talvez não seja nesse momento relevante para fazer o Flamengo melhorar o seu nível técnico, né, o seu nível de jogo, que eu acho que é um encaixe que não passa pelo ataque, porque o Pedro vive uma fase espetacular. Aliás, é um jogador que já vive essa regularidade desde o início da temporada e é ofuscado pelas notícias do Gabriel, porque é um jogador que tem sido importantíssimo para o Flamengo, tem sido um cara que se dedica bastante, né? Porque é um atacante que, não diria que é um atacante completo, mas é um atacante que tem muitas valências que fazem com que ele seja um dos melhores atacantes do futebol sul-americano hoje. E eu acho que isso também pesa muito, né, para que o Tite mantenha o Pedro mais tempo dentro de campo. Parece que esse Flamengo, ele não consegue falar pro seu torcedor, agora vai, hein? Agora confia na gente que o time motivou, hein? Jogou o primeiro tempo contra o Corinthians, jogou contra o Bolívar. Quando o torcedor falou, agora vai, agora eu tô confiante. Primeiro, o Gabigol faz a idiotice que ele fez. E agora, que joguinho mequetrefe contra o Amazonas. Um jogo mequetrefe. E aí vai me falar, mas o Amazonas subiu agora. Time que acabou de sair da Série C. O Flamengo, é o que eu falo, o torcedor, ele é muito burro às vezes. O torcedor, ele acredita numas lorotinhas que tem que ser muito idiota pra acreditar. Porque essa lorota de que não tem bobo no futebol é mentira. Como é que pode o Flamengo, que tem uma folha salarial de 40 milhões de reais, jogar, passar sufoco como passou ali nos 25, 30 do segundo tempo, contra o Amazonas? É o que eu falo. Aí o torcedor
muito baba-ovo vai chegar aqui e vai dizer, pilhado, mas ganhou, mas classificou, não tem que exigir que jogue bem, mas tem que exigir que se imponha contra um time de Série C. Olha o jogo do Flamengo, que jogo chato. Um time que tem Cebolinha, Gerson, Arrascaeta, Pedro, um time que teve descanso, porque eu gosto das desculpas, né? Eu gosto das lorotas. A ciência disse que temos que poupar. Os jogadores estão cansados. E agora? Qual vai ser a desculpa? Vai ser o calor de Manaus às 9h30 da noite? Quer jogar o quê? Quer jogar com ar-condicionado? Porque o Flamengo teve uma semana cheia pra treinar, pra descansar, pra repousar. Eu tô louco pra ouvir agora por que o Flamengo do Tite hoje não jogou bem. Então, o torcedor, ele tem que abrir o olho, porque parece que esse Flamengo, ele escolhe jogo que quer jogar. Parece que esse Flamengo só joga, só dá tudo quando é jogo classificatório, quando é jogo contra time grande de tradição, porque a pelada que eu vi hoje, eu não vou mentir não, eu tive vontade de dormir. Depois do primeiro tempo, eu falei pro meu pai, né, que eu tô no Rio, vim fazer exame, eu falei, se não fosse trabalhar, se eu não fosse fazer live, eu ia dormir, porque esse jogo tá chato demais, porque esse jogo tá insuportável. E eu tô falando do time que tem o melhor elenco do Brasil, que tem um elenco galáctico, que gasta fortuna com jogadores. Não é só o Gabigol que tá tendo falta de vergonha na cara, não. Não é. Esse time do Flamengo é apático, esse time do Flamengo não joga, e eu quero valorizar aqui o Luiz Araújo. Foi o único que mudou esse jogo por parte do Flamengo. O Luiz Araújo entrou, o Flamengo começou a jogar. Porque tem muito torcedor que critica o Luiz Araújo, que fala que ele muitas vezes é burro, que ele escolhe mal as jogadas, mas o que eu sempre elogio no Luiz Araújo é que ele sempre busca o jogo. Você pode falar que ele escolheu a jogada errada, você pode falar que ele finalizou mal, você pode falar que ele muitas vezes se precipita, mas não fala que ele se omite. Não fala que ele não busca jogo. E foi quando ele entrou, só quando ele entrou, que o Flamengo começou a jogar. O Flamengo teve chances de gol, o Flamengo criou, o Flamengo tomou vergonha na cara. O Luiz Araújo tem muito crítico, mas eu elogio. Porque num time sem intensidade nenhuma, num time apático, num time muitas vezes sem vergonha na cara, do Luiz Araújo nunca falta sangue nos olhos. Do Luiz Araújo nunca falta dedicação, aparecer pra jogar. Aí tem alguns, que são os baba-ovo, e eu boto aqui, claro, como o Davi Alberto. Você quer um Manchester City? Meu amigo, pelo amor de Deus, eu não quero um Manchester City, mas eu não quero um Amazonas. Tá boa a resposta pra você? Eu não quero ser o Manchester City, mas eu também não quero ser o Amazonas, eu não quero ser o Nova Iguaçu, eu quero ser o Flamengo. Se cobrar do Flamengo um futebol melhor contra o Amazonas, eu não posso, eu não sei, Davi, de verdade, se você é torcedor do Flamengo. Porque se você tá feliz com a atuação do Flamengo hoje, parece que você não é torcedor do Flamengo. Aí tudo bem, se você for algum anti que tá aqui na live, ok, tem vários zoando. Agora, tá satisfeito com a atuação do Flamengo hoje contra o Amazonas? E eu digo pra você, eu não quero o Manchester City, mas também não é pro Flamengo ser o Amazonas. Esse time do Flamengo, Davi, que você tá comprando com o Manchester City, ele é o time mais valioso do Brasil. Ele é o time mais caro do Brasil. Ele é o time que tem aí uma folha salarial de 45 milhões de reais. Nesse time do Flamengo hoje que entrou em campo, tinham pelo menos 3 jogadores que ganham mais de 1 milhão por mês. E é pra jogar esse futebolzinho mequetrefe que o Flamengo jogou? Não é, meu amigo. O Pedrão manda um jogo horrível desse time vagabundo que só joga quando quer. Ninguém aguenta mais treinador cagão. Horrível. Eu não boto a culpa só no Tite, eu boto no Tite também. Mas é muito desagradável você ver que esse Flamengo, ele não consegue emplacar, porra. Quando o torcedor acha, agora vai, joga mal de novo. E não é só jogar mal. A defesa hoje péssima, Amazonas criando chance, time desorganizado, time espaçado, time com a marcação fraca, time apático no ataque. Foi tudo ruim no Flamengo. Tudo foi ruim no Flamengo. O que eu destaco no Flamengo, Luiz Araújo, até o gol que foi do Pedro foi sem querer. Que, diga-se de passagem, eu daria pro Igor Jesus. O chute foi do Igor Jesus. A bola desviou no Pedro. Aí o Pedro comemorou pra caramba lá. O gol vai ser dado pra ele. Mas até o gol do Flamengo foi sem querer. A bola bate no Pedro. Então,
de mérito hoje do Flamengo, me desculpa, eu não vou dar quase nenhum. Eu vou dar Luiz Araújo, que esse merece, jogou sozinho praticamente, mudou o jogo do Flamengo, e talvez do Matheus Cunha, que quando precisou, defendeu algumas bolas ali no momento que o Amazonas tentou fazer o gol de empate ali contra o Flamengo. Agora, pro torcedor rubro-negro, eu tenho certeza, o torcedor de verdade, foi uma decepção esse jogo, foi uma decepção. O Gabriel manda aqui, só vou voltar a confiar nesse time se arrancar no Brasileirão e ganhar do Milionários na Libertadores. Tite não tá convencendo. Realmente, o Tite não me convence ainda. Fez um bom primeiro tempo contra o Corinthians, fez uma boa partida contra o Bolívar, mas aí que é foda, aí que eu falo. Você tira o tesão do torcedor. Quando o torcedor tá começando a acreditar, agora vai, pessoal, ganhamos do Corinthians, jogando bem o primeiro tempo, ganhamos do Bolívar jogando bem. Cara, chega um jogo contra o Amazonas, hoje era jogo pra você aproveitar o embalo, quase dentro de casa, porque tava lotado de rubro-negro, e aí faz uma atuação ridícula como essa. É o que eu falo, o torcedor rubro-negro, ele não tem paz. Ele não sabe quando ele vai ver um jogo do Flamengo, se ele vai ver um Flamengo jogar bem, se ele vai ver um Flamengo propor jogo, ou se ele vai ver um Flamengo ridículo como o que ele viu hoje. Então, e tem uma preocupação, tá? De La Cruz saiu sentindo. É o jogador hoje mais importante desse Flamengo, na minha opinião, tá? É o De La Cruz. Se o De La Cruz sentir pra jogar Libertadores agora, é um desfalque gigante do Flamengo. Não que tenha que ter aí um timaço pra ganhar do Milionários em casa, tá? Deixando bem claro. Nada é desculpa pra não ganhar do Milionários em casa no Maracanã lotado. Agora, é claro que jogar sem o De La Cruz preocupa. O De La Cruz hoje é um dos principais jogadores do Flamengo e saiu ali sentindo, se eu não me engano, o joelho ou a panturrilha. O Lohan tinha que ter entrado muito antes. Era pro Lohan ter entrado pelo menos logo depois que o Flamengo fez o gol. Pronto, o Flamengo fez o gol. Vamos botar o garoto, vai entrar sem muita pressão. O Lohan precisa ganhar confiança e ganhar ritmo, porque o Lohan hoje, na minha opinião, é um dos principais jogadores do Flamengo. Primeiro tempo, foi o primeiro tempo arrastado, né? Porque quem deveria correr mais, né? Entrar no jogo, muita vontade e tal, era o Amazonas, que perdeu aqui no Rio de 1-0. Então o que acontece? Só que tá dentro do campo dele, mas tá diante da torcida dele? Não está. Que a torcida que estava lá, a maioria, era torcedor do Flamengo, naturalmente. Então o Flamengo estava em casa. Por isso que eu disse que o Flamengo treinou. Ele jogou, tocou ali e tal, sem um aperto maior, né? Ou quase nenhum, do Amazonas. Quem deveria sair pro jogo. Tá tomando de 1-0, tá perdendo o jogo. O que ele tem que fazer? Ele tem que empatar. Tem que meter um gol para empatar, para entrar no jogo de novo. Mas ele ficou lá atrás, só com o Sassá e o Pará na frente. Contra-ataque fraco. Porque contra-ataque com esses dois, tudo bem, é um contra-ataque rápido. Agora alguém tem que encostar. E o meio do campo não vinha, as laterais não iam. E o Flamengo tá aqui seguro. Eu roubava a bola, toca de novo. Não tinha pressa, não teve brilho, eu diria isso assim, no primeiro tempo do time do Flamengo. E eu estava discutindo o seguinte, que o Arrascaeta, o De La Cruz e o Gerson vieram para o lado direito, ficaram aqui. Do lado esquerdo não tinha ninguém. Ninguém que eu digo? Um dos três. Que os três é que comandam o time do Flamengo. Os três é que organizam o time do Flamengo a partir do meio do campo. Então, se dois estão lá, do lado direito, um vem para cá. Porque do lado esquerdo estavam Ayrton e o Cebolinha. Então eles tinham que fazer, puxar mais um. Vamos admitir, o Gerson está lá na ponta direita. O De La Cruz está um pouco no meio. A Arrascaeta entra aqui. Então vai Cebolinha, Ayrton, Lucas e o Arrascaeta. 3 em cima do lateral. Do outro lado, o lateral, Varela, tá certo? Gerson, tá por ali. E um homem de meio do campo. Encosta aqui, né? Toque de bola esperto. Vamos para dentro. Estica essa marcação do time do Amazonas. Esse terceiro era o De La Cruz. Então, De La Cruz, Gerson e o lateral. Do outro lado, Ayrton, Lucas, Arrascaeta e o Cebolinha. Então, resultado, você tem 3 em cada lado, apertando a marcação e o jogo no meio. E deixando o Pedro aí, como ponto de referência. Tá certo? Então, vamos jogar. E vamos chegando aqui. E o Alan por trás desse grupo. Só para marcar presença. Não precisa ir lá. Agora, abriu aí. Deu chance dele entrar?
O Alan, vai, não deu, fica aqui. Apertou aí, tá ele aqui, para segurar a bola e continuar o jogo. Era isso que o Flamengo deveria fazer e não fez. Preferiu juntar a Arrascaeta, De La Cruz e o Gerson aqui pelo lado direito. Gerson não, porque o Gerson já entra pelo lado direito, praticamente como um ponta direito, né? Uma jogada, ele vem mais pro meio, ou vem um pouco mais atrás. Mas aí, resultado, deixa o Pedro aí, por de referência. Arrumou aqui, meteu a bola no Pedro, deixa ele se virar lá, né? Mas ele não conseguia. Poderia ter o Flamengo ganho de 2 ou 3 depois dessas substituições. Valeu, valeu. Agora a galera queria ver o Gabigol. Não viu. E eu acho que vai demorar a ver o Gabigol no time do Flamengo, a não ser entrando, faltando 10, 15 minutos de jogo. Por isso, essa alegação toda, acho que está terminando a passagem do Gabigol pelo Flamengo. A atuação não justifica uma boa noite, mas a vaga vale o boa noite, né? O Flamengo se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil, que eu não sei nem quando será, porque faltam os jogos dos gaúchos, né? Enquanto não houver os 2 jogos dos gaúchos, não sei se algum gaúcho chegou a fazer algum jogo, deixa eu até dar uma olhada aqui, mas tenho dúvidas, deixa eu ver. O Grêmio jogou o primeiro jogo, o Internacional não jogou jogo nenhum. Então, falta um jogo do Grêmio e 2 do Internacional. Em resumo, enquanto não houver os 2 jogos do Gaúcho, os 3 jogos do Gaúcho, 2 do Internacional, 1 do Grêmio, não se sabe nem quando será disputada essa próxima fase da Copa do Brasil. Não sei se vai ser feito o sorteio também, com bolinhas dizendo Grêmio ou tal, Internacional ou tal, não sei. Mas o fato é que o Flamengo está classificado, embora, convenhamos, não tenha jogado bolhufas nas 2 partidas. É impressionante, falando sério, gente, é impressionante. Depois dos 2 ótimos jogos contra o Corinthians e contra o Bolívar, o que todo mundo esperava? Bom, o time agora encaixou, o time se achou, o time vai agora só evoluir. Passou uma semana treinando e descansando, uma semana inteira. E o que se viu hoje? Um recuo de pelo menos 10 casas. Depois aqueles joguinhos, avance 10 casas, volte 10 casas. Por quê? Porque o nosso treinador, o nosso canastrão de novela mexicana, não abandona de maneira nenhuma a ideia dos pontinhas. É uma coisa doentia. Hoje o Gerson jogou, meus cachorros estão irritadíssimos aqui com o Tite. Hoje o Gerson jogou fazendo as vezes de Luiz Araújo. Não eram 2 pontinhas típicos, mas o Gerson jogou estacionado na ponta direita. Onde, sabes, ele não rende metade do que ele rende quando ele tem liberdade para poder fazer o quarteto do meio-campo. Quarteto do meio-campo, Tite, aprende de uma vez por todas. Não dá para jogar com 3 homens no meio-campo e 2 pontas abertas. Não adianta o Gerson estar na escalação se ele está escalado com a ordem para jogar do lado da linha de lateral. Quer abrir, quer fazer amplitude, avança os seus laterais. Ainda mais contra uma baba do boi do quiabo como é o Amazonas. Com todo respeito ao time do Amazonas, que eu acho que é um trabalho que até que está sendo bem feito, em 5 anos o time já está na Série B, o time está enfrentando o Flamengo quase que de igual para igual, mas, cara, é um time tecnicamente muito fraco. O Sassá do Botafogo, lembra do Sassá do Botafogo? Que em grande forma era uma porcaria? Pois bem, ele é, agora com não sei quantos quilos a mais, está parecendo uma geladeira, ele é atacante titular do Amazonas. O único jogador do Amazonas que realmente é tecnicamente bom é o ponta esquerda. Vou até ver aqui o nome dele, porque eu me esqueci do nome dele. O Pontinha, acho que é Serafim. O Pontinha, esse é embaçado. Esse é embaçado. Olha aqui. Serafim, exatamente. Matheus Serafim. Esse é embaçado. Mas fora ele, é tudo jogador medíocre, gente. Medíocre no sentido mediano. Não estou dizendo que são pernas de pau, mas é tudo jogadorzinho mediano. E o Flamengo conseguiu se atrapalhar com um time, com jogadorzinhos medianos. Por quê? Porque o Tite não abandona, não adianta. Eu digo, o Tite parece um jumento com antolhos. Para ele, futebol só pode e deve ser jogado com 4-3-3, com pontinhas abertas. Até quando ele escala um armador, um meio armador como o Gerson, ele bota o cara lá. Isso depois de 2 jogos em que ficou evidente que o time melhorou, porque o Gerson tinha liberdade, porque o quarteto do meio-campo conseguiu fazer a bola circular bem, porque a dupla de atacantes conseguiu ter mais liberdade para se movimentar. Vocês viram hoje, inúmeras vezes, vou repetir, inúmeras vezes, o De La Cruz, coitado.
que aliás é uma preocupação grande, hein? Sentiu o joelho. Provavelmente não vai jogar contra o Milionários. Olha o problemão pela frente. Mas enfim, o pobre do De La Cruz com a bola nos pés e 4 caras na frente dele parados. É o famoso futebol de totó, dedobol, ou dedobol, se vocês preferirem. Cebolinha parado na esquerda, Gerson parado na direita, Arrascaeta e Pedro entre os zagueiros. Em vários momentos, essa situação se repetiu. E de acordo ao Jornal Esportivo da Inglaterra, o jogador Fabrício Bruno pode estar de saída do Flamengo a qualquer momento. Isso porque o West Ham, time da Premier League, ofereceu uma proposta de mais de 15 milhões de euros pelo jogador. São mais de 80 milhões de reais. E o Flamengo já está prestes a aceitar essa proposta, visto que o jogador tem 28 anos e terá uma oportunidade de jogar uma Premier League, né? O Fabrício Bruno, que sempre vestiu muito bem a camisa do Flamengo, honrando o manto do Mengão, deve estar de saída do Flamengo e deve finalizar aí nas próximas partidas a sua passagem pelo Flamengo. Dentro de campo também, Fabrício Bruno, o jogador convocado para a seleção brasileira pelo Dorival Júnior, jogou bem nos amistosos, né, na Europa. Tá na mira do West Ham, o tradicional, ele chama de presunto do Oeste, o nosso Elton Serra. Pois o West Ham está preparando uma boa proposta. Será que são os últimos minutos dele com a camisa do rubro-negro? Bom, 90 minutos nesta noite, 2 desarmes, foi o segundo nesse ranking, 5 posses recuperadas e 2 rebatidas. Nisso ele foi o líder e venceu 4 duelos, foram 4, nisso ele foi terceiro. Vamos ver, é um bom zagueiro e vale a pergunta, né? Vai deixar saudade? A personalidade que ele jogou na seleção brasileira, Fabrício Bruno é um bom zagueiro, mas o Flamengo tem opções, né, Elton? Tem, e eu acho que é com a chegada do Léo Ortiz também, né, que conhece muito bem o Fabrício Bruno, eu acho que isso também minimiza um pouco. O Tite até falou na coletiva, né, conta com um jogador importante pro elenco, né, que ele poderia continuar. O Davi Luiz já perdeu a titularidade durante... há um bom tempo, né, já não é titular, um jogador hoje como opção no banco de reservas. Ele tem aí o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno fazendo essa defesa que gosta muito, né, o Léo Ortiz sendo o construtor, muitas vezes até funcionando como volante. O Tite já colocou ele um pouco mais à frente, né. É claro que pensando em profundidade de elenco e pensando em qualidade técnica, um jogador que foi recém-convocado, né, para a seleção brasileira, isso pesa bastante, né, Edu? E até surpreende, né, o zagueiro que, claro, pela idade que tem, para o futebol inglês e ser sondado dessa forma. A gente lembra, né, que quando o Flamengo tinha aquele timaço de 2019, o Pablo Mari acabou indo para o Arsenal, né, acabou não permanecendo lá, depois foi para o futebol italiano, já não era um jogador tão novo assim, mas pela qualidade técnica, acho que isso prevaleceu, né? Vamos ver se com 28 anos ele deixa o Brasil para jogar, né, no futebol inglês, se concretizar, mostra realmente que as coisas estão mudando, pelo menos, e que isso não impacta tanto, né, na questão da idade. Mas faz falta sim, viu, Edu? Pensando, obviamente, né, na profundidade de elenco na temporada tão desgastante que temos aqui no Brasil. A Rádio Tupi publicou que Matheus Martins, atacante de 20 anos, atualmente no Watford, da Inglaterra, está na mira do Flamengo. O Flamengo tem negociações para contratar esse jogador. Eu fui apurar. E aí me falaram no Flamengo que não procede, que o Flamengo não tem nenhuma conversa em andamento. Para quem não sabe ou para quem não se lembra dele, Matheus Martins é um atacante de 20 anos. Ele começou na categoria de base do Fluminense, se destacou em 2022 no time profissional do Fluminense, foi vendido ao Udinese da Itália, está emprestado pelo time italiano ao Watford da Inglaterra desde a temporada 2022-2023. Na temporada 2023-2024, pelo time inglês, disputou 43 jogos, marcou 6 gols e deu 2 assistências. Então, esse jogador, segundo a Rádio Tupi, na mira do Flamengo, mas a diretoria do Flamengo nega. Porém, tem uma outra informação que surgiu agora, vindo lá da Inglaterra. Deixa eu ver o nome do arroba aqui que publicou. Olha, eu não consigo nem pronunciar isso aqui, mas é o arroba ex-Player. Enfim, é um perfil especializado no West Ham, notícias diárias do West Ham, e eles publicaram nessa quarta-feira que o Fabrício Bruno negocia, o West Ham negocia com o Flamengo a compra do Fabrício Bruno. Publicaram valores também, cerca de 15 milhões de euros. E lá no Flamengo eu confirmei,
O Flamengo está muito próximo de vender o Fabrício Bruno para o West Ham por 15 milhões de euros. Na cotação de hoje, isso dá em torno de 84 milhões de reais. Gente, eu sou fãzaço do Fabrício Bruno. Quem me acompanha aqui sabe disso. Jogador de 28 anos, recentemente se destacou com a camisa da seleção brasileira. Gosto muito dele, mas essa proposta é irrecusável. O jogador já tem 28 anos. Por mais que continue jogando bem, sendo titular com a camisa do Flamengo, eventualmente sendo convocado, ele não foi convocado para a Copa América, por exemplo. Se ele voltar para a seleção brasileira só depois da Copa América, eu acho muito difícil que o Flamengo receba uma outra proposta como essa. Na minha opinião, tem que vender. Eu não sei o que vocês pensam aí. Adoro o Fabrício Bruno. Muitos torcedores aqui me criticavam por eu elogiar o Fabrício Bruno. Não sei por quê, porque o Fabrício Bruno atua bem com a camisa do Flamengo desde quando ele chegou ao Flamengo, a verdade é essa, titular absoluto, mas uma proposta como essa, para mim, é irrecusável. Tem que vender 15 milhões de euros, um zagueiro de 28 anos. É para agora, é para vender agora e, pelo que eu apurei lá no Flamengo, o negócio está muito próximo de ser assinado já. Ele vai assinar um contrato de 5 anos com o time inglês, tudo certo, tudo bem encaminhado, questão de tempo para o Fabrício Bruno dizer adeus ao Flamengo e atuar pelo West Ham da Inglaterra. Eu aqui fico extremamente feliz pelo jogador, né? Se a gente for parar e analisar, o jogador vai ter a oportunidade de atuar na Premier League, cara. Todo atleta, sobretudo aqui no Brasil, tem o sonho de atuar na Premier League. Recentemente o João Gomes, entre aspas, brigou para poder ser vendido ao Wolverhampton. A gente está vendo o Lucas Paquetá se destacando na Premier League. A Premier League é a principal liga de futebol do mundo. Todo mundo quer ter uma passagem por lá, quer atuar por lá. E o Fabrício Bruno não é diferente. Então, que ele seja muito feliz com a camisa do West Ham. E sempre que entrou em campo, ele honrou a camisa do Flamengo. Aí, nação, então, essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Eu gostaria que você comentasse aí embaixo o que você achou dessa saída do Fabrício Bruno. Será que o Flamengo vai contratar? Provavelmente o Flamengo deve contratar um outro zagueiro, lembrando que nós temos agora o Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz foi contratado, então deve assumir a titularidade e ficar aí ao lado do Léo Pereira. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, deixa o seu like e se inscreva no canal. Ó, tem um botão aqui embaixo, é só você apertar, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que no final desse mês nós vamos sortear 2 mantos do Mengão. O manto número 2, a camiseta branca do Flamengo. E para você participar, você tem que ser inscrito do nosso canal e também das nossas redes sociais. Tem um link que está na descrição do vídeo, tá certo? Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.